E som. Graças e paz, irmãos. Quero convidá-los para abrirem as suas Bíblias no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, sob o relato do servo Lucas, vamos fazer a leitura do texto que se encontra na segunda metade do capítulo 17, a partir do versículo 20. Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 20 até o final desse capítulo. Os irmãos encontraram? A palavra do nosso bondoso Deus diz assim: indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. A seguir, Jesus disse aos seus discípulos: virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. E dirão a vocês: ele está aqui ou lá está ele. Não saiam nem sigam essa gente, porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade a outra do céu, de uma extremidade do céu até a outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los, e de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar preservar a sua vida, a perderá, e quem a perder, esse a salvará. Digo a vocês que naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será levada e a outra será deixada. 2 mulheres estarão juntas moendo trigo, uma será tomada e a outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Então perguntaram a Jesus: onde será isso, Senhor? Ele respondeu: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Oremos, irmãos. Senhor Deus bendito, Pai, nós nos lançamos mais uma vez aos teus pés, reconhecendo que o Senhor é aquele que tem toda a sabedoria. Reconhecendo que a palavra, ela procede de ti, que o Senhor, ó Deus, é o autor primário desse texto. E clamamos a ti, ó Pai, que o Senhor nos ilumine, porque sem a tua iluminação será impossível compreendermos a riqueza que nos está revelada nas tuas Escrituras. Pai, em nome de Cristo, eu rogo para que o Senhor mova o teu Santo Espírito em nós, para que a tua palavra nos edifique e nos faça servos melhores, fiéis e verdadeiros para a glória do teu santo nome. Eu clamo ao Senhor que o Senhor nos auxilie, que o Senhor me use como um mero instrumento e que só a tua palavra resplandeça e que só a sua glória brilhe hoje e sempre, ó Deus. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Quando virá o reino de Deus? Esse é o título dessa mensagem. Irmãos, existe um crime tipificado na legislação brasileira chamado de insider trading. Os advogados aqui de plantão certamente conhecem. Ele é um crime típico do mercado financeiro. O insider trading, ele basicamente significa fazer negócios com uma informação privilegiada. Algumas notícias elas podem ser tão bombásticas
que pode simplesmente afetar toda a bolsa de valores de um país. E as pessoas que têm uma informação de que algo vai afetar a bolsa desse modo, podem lançar as suas apostas nisso e lucrar muito dinheiro. Na semana passada mesmo, foi vazado um áudio aqui em nosso país de um candidato à presidência do Brasil que simplesmente afetou todo o mercado financeiro. Para os irmãos terem uma ideia, o impacto disso foi uma variação de 11 centavos o dólar, de um dia para o outro. Então, algumas notícias elas podem simplesmente afetar toda a economia. Agora imagine um investidor saber que uma coisa dessas vem à tona antes dela acontecer. Saber que algo desta natureza, que vai afetar todo o movimento financeiro de um país, pode acontecer antes do mundo inteiro. E aí ele faz os movimentos certos de investimento, compra as devidas ações, vende aquelas que serão desprezíveis logo mais e lucra milhões e milhões da noite para o dia. Tem informação privilegiada, é uma coisa desleal. Por isso é crime. É desleal com a concorrência. Porque, afinal, se alguém lucra tanto assim, outros têm que perder o mesmo tanto ou mais. E quando a gente fala de informação privilegiada, me lembro logo daquela passagem de Jesus que nos ensina a vigiar. Quem não tem informação privilegiada de algo, tem que estar sempre atento a tudo. Essa é a verdade. Jesus diz o seguinte, lá em Mateus 24, versículos 43 e 44. Porém, considerem isto. Ele está ensinando para os seus discípulos. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Imagine só, um grupo atrapalhado de ladrões decidiu invadir a sua casa. Então alguém que você conhece, às escondidas, percebeu a estratagema desses homens e ouviu eles planejando, marcando o dia, a hora, como fariam, o que fariam. Então prontamente essa pessoa vai e avisa, olha, tal e tal dia vai acontecer isso, isso e isso. Essas pessoas estão planejando invadir a sua casa, fazer refém, roubar, levar isso. E eles estão contando com um elemento surpresa. O que você faria com essa informação? Se fosse com você, o que você faria? Não é verdade que você juntaria todos os meios possíveis para se precaver do ataque? Para frustrar a investida daqueles homens? Afinal, não eles seriam os elementos surpresa, mas você seria o elemento surpresa para eles. Porque você estaria preparado. E Jesus ele nos chama para considerarmos isso com uma grande diferença. Não sabemos a que dia ou a que hora ele voltará. E ele voltará. E ele diz, eu voltarei como um ladrão. Nessa circunstância, num momento que ninguém sabe, que ninguém espera. Por isso é necessário a nossa constante vigilância. Para que não caiamos na tentação de nos esquecermos que um dia ele voltará. Contudo, assim como os profetas eles anunciaram a primeira vinda de Jesus, ele mesmo, na passagem de hoje, declara que retornará uma segunda vez, distinta da primeira, para a consumação final de todas as coisas que diz respeito ao seu reino. E nessa passagem de hoje, irmãos, Jesus ele traz verdades essenciais sobre a sua segunda vinda e sobre o seu reino. Sobre o estabelecimento pleno do seu reino. Por isso, em primeiro lugar, que ele nos ensina é, não se deixem enganar. Não se deixem enganar. Quando nós lemos as Escrituras, o conteúdo completo, nós descobrimos que o povo de Deus, ou a nação de Israel, passou por muitas fases distintas ao longo dos séculos. Algumas, por sinal,
foram extremamente difíceis, bem mais difíceis do que outras. Na verdade, dificilmente eles passaram por períodos tranquilos. E nos séculos que antecederam a vinda de Jesus, a grande luta dos judeus era por independência da sua nação. Eles queriam possuir de novo um reino soberano, como fora outrora nos dias de Salomão, de Davi, de Saul. O povo judeu, os israelitas, tiveram anos de exílios, como o do cativeiro babilônico, por exemplo. E depois de um exílio veio um povo mais forte dominando eles, e o tempo todo eles passaram a ser dominados. O povo pagão, um povo que não se importava com a lei, que não se importava com o Senhor, começou a escravizá-los no sentido público da coisa. Eles começaram a dominar aquela nação. E cada momento que se passava, cada dia, cada ano, que o sentimento que movia o coração daqueles homens era: nós necessitamos de independência. E se acentuava cada vez mais a expectativa deles para o estabelecimento do reino de Deus. Cadê o Messias prometido que não vem? E eles esperavam, eles tinham uma expectativa messiânica. O Senhor prometeu o Messias. Ele é semelhante a Moisés. Moisés nos libertou do cativeiro do Egito. Será que esse finalmente não vai nos libertar do Império Romano? E é nesse ponto que Jesus é questionado. Durante seu ministério, nós sabemos, ele está indo de caminho para Jerusalém, a sua ida final a Jerusalém, antes da sua morte. E é dito assim no versículo 20. Eu peço que os irmãos acompanhem em suas Bíblias. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. E aqui temos uma pergunta clara, irmãos, direta dos fariseus. Em todo o tempo, aqueles homens, e vocês devem se lembrar disso na nossa exposição de Lucas, eles se opunham ao ministério de Cristo. Eles faziam frente ao ensino de Jesus, o tempo todo questionando, querendo descredibilizar o Senhor. E agora é como se eles dissessem: afinal de contas, se o Senhor é mestre, se de fato é um rabino, então responda: quando virá o reino de Deus? Quando o reino de Deus virá? A resposta de Jesus é perfeita e fundamental para a nossa compreensão do que é o reino de Deus. Observe que Jesus ele não dá uma resposta nos moldes que aqueles homens queriam. Eles queriam uma resposta quando. E Jesus não responde o quando que eles queriam, mas expõe verdades essenciais sobre a natureza do reino. Porque a pergunta dele estava errada. Não é assim que se pergunta sobre o reino de Deus. Eles perguntarem quando indicavam que eles nunca tinham compreendido a natureza do reino de Deus. E também apontava para uma expectativa messiânica errada. Eles tinham um entendimento errado, equivocado, mundano, de quem era o Messias e de como viria este Messias prometido. Jesus sabia o que se passava exatamente no coração daqueles homens. E ele sabia exatamente o que é que eles esperavam. A expectativa daqueles homens, quanto ao reino de Deus, quanto ao reino messiânico, quanto ao libertador, era de um grande guerreiro, um grande conquistador. Talvez um Alexandre o Grande judeu. Um líder nato que fosse capaz de motivar o povo a uma revolta, como já tinha tido lá em Israel, Judas Macabeus, por exemplo, no período dos Macabeus. Um guerrilheiro que subjugasse o Império Romano, que tirasse a coroa da cabeça de César, que depusesse a família dos Herodes e que finalmente estabelecesse a paz e o domínio novamente de Israel sobre as demais nações. Essa era a expectativa daqueles homens. Porém, era uma expectativa equivocada. Deus não tinha prometido nada a esse respeito. Esse tipo de reino que eles esperavam, e até hoje esperam alguns deles, nunca viria.
Por isso Jesus traz uma verdade mais urgente, ele não responde quando, mas responde a natureza do reino de Deus, para que aqueles homens não criem expectativas equivocadas. Infelizmente, ainda hoje, tem gente na igreja de Cristo com expectativas equivocadas sobre o Senhor Jesus e seu reino eterno. A resposta de Jesus é: o reino de Deus não vem com visível aparência. E essa resposta para eles simplesmente subverte todo o conceito que eles carregavam de uma expectativa messiânica. Se não é aparente, então não é do jeito que eu estou pensando. Porque eles conseguiam muito bem imaginar esse reino, esse rei poderoso, empunhando uma espada e coroado de glória. O reino de Deus não é do modo que vocês pensam. É como se Jesus estivesse dizendo isso para eles. Na verdade, vocês rebaixam o reino de Deus a expectativas minúsculas que os homens têm, que qualquer homem comum pode ter. Esse, inclusive, era um dos motivos deles rejeitarem Jesus. Eles olhavam para Cristo e para eles não havia nada em Jesus que fosse o estereótipo de um rei. Parecem que aprenderam muito pouco com o chamado de Davi. Parecem que aprenderam muito pouco com as expectativas de Samuel e Jessé quanto ao rei Davi. Eles conheciam a história, mas eles eram incapazes de aplicar essas verdades. Eles olharam para Jesus, mas não viram nele nenhuma beleza que os agradasse. Isaías bem diz isso. Mas o Senhor continua dizendo aquilo que eles necessitavam saber quanto ao reino de Deus. Isso que vocês necessitam saber quanto ao reino de Deus. Prestem atenção, irmãos. Essa mensagem é viva para hoje. Ela valia para os nossos irmãos há 2000 anos atrás e vale para nós hoje. A mensagem de Cristo continua tão viva que está mais ainda hoje, que os dias se aproximam cada vez mais do seu retorno. Então Jesus dá um claro alerta no versículo 21. Nem dirão, ele está aqui ou lá está ele. Observe que isso é uma conclusão óbvia e lógica para o que Jesus disse. Se não vem com visível aparência, ninguém pode dizer está aqui ou está lá, ao que você vê. Porque o reino de Deus está entre vocês. Então aqui está a primeira lição desta mensagem. O reino de Deus, o estabelecimento pleno, a consumação do reino de Deus não se parece com absolutamente nada que este mundo possa produzir. Isso é um fato. O reino de Deus não se parece nada com alguma coisa deste mundo caído. Então não é algo que alguém possa apontar. Está ali, tem residência naquela casa, tem a sede naquela nação, nem lá, nem cá, mas entre. E aqui Jesus traz duas verdades impressionantes sobre o reino de Deus. Aqui vai a segunda lição. O reino de Deus, ele já foi inaugurado. Então, implicitamente, a pergunta dos fariseus fica respondida aqui. O reino de Deus não está lá ou cá, mas o reino de Deus já é. E a partir dessas palavras, irmãos, que nós temos que lidar com uma bela tensão teológica. Uma tensão muito importante e verdadeira, que todo cristão maduro deve aprender desde cedo. O reino de Deus já é, ele já foi inaugurado. Aqueles que recebem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, eles já são salvos pela graça. Eles já recebem a misericórdia e o amor pleno de Deus. Contudo, este reino ainda não alcançou o seu estágio final. Essa é a tensão que nós conhecemos na teologia como a tensão do já, mas ainda não. Aqueles que estão em Cristo, eles já são novas criaturas, como diz o apóstolo Paulo. Mas ainda aguardamos a redenção final, que será iniciada quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. O grande rei, o verdadeiro Messias. Em outras palavras, todo aquele que está em Cristo já é salvo, mas também ainda será salvo. Em terceiro lugar, na verdade, a terceira lição que eu quero trazer para os irmãos essa noite é: se ele já está em nós, se ele já está entre nós, então você pode se perguntar:
onde se assenta o nosso rei? Em que trono o nosso rei descansa e repousa e reina e julga? O que foi que ele conquistou? E a resposta é: o nosso rei está no trono dos nossos corações. Ele deve livremente ocupar esse trono. O nosso coração foi... Aquele que recebe Cristo tem um coração transformado, regenerado, redimido pelo Espírito Santo. E ao mesmo tempo que ele deve nos governar pessoalmente com um vínculo especial de amor e voluntariedade por parte dos seus filhos, da sua igreja. E esse vínculo, ele só pode ser chamado de amor. Devemos reconhecer que esse mesmo rei, ele rege e governa todo o universo. Que nada foge do seu controle absoluto e soberano em um milésimo de segundo sequer de toda a história, desde o início ao fim. Então, depois de ensinar essas verdades tão claramente, de que o reino já foi inaugurado, já está entre nós, Jesus, ele muda o foco. Ele estava respondendo a fariseus que o tinham interpolado e trazido essa pergunta, agora ele se volta aos seus discípulos. E quando lemos essa passagem, é como se ele estivesse falando pessoalmente conosco, dizendo isso para nós hoje. Para aqueles em que ele já está sentado no trono dos corações, e ele já governa os nossos corações. No versículo 22 está escrito: a seguir, Jesus disse aos seus discípulos: virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. É interessante, irmãos, como as passagens que lidam com o tema escatologia, ou seja, o estudo das últimas coisas, são passagens difíceis. Esse texto por si só é bastante difícil. Mas existe uma mensagem clara. Virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. E aí, há duas correntes. Uma que entende que essa passagem é para os discípulos depois que Jesus foi assunto aos céus, e eles sentem saudade de quando o mestre estava com eles naqueles dias, cuidando deles, ensinando pessoalmente. Já outros teólogos entendem que a projeção aqui é futura. Há uma expectativa tão grande para aqueles que estão que estão sem a presença física de Cristo. Tem Cristo no coração, mas sentem o ardor e a dificuldade de um mundo caído, que ardentemente desejam a volta, os dias do Filho do Homem. O dia onde o reino será plenamente estabelecido. E é desta segunda maneira, irmãos, que todos nós nos enquadramos. Existem dias excelentes em nossas vidas. Existem dias que a gente quer que dure 40, 50 horas, porque são muito bons. Quando estamos entre amigos, entre irmãos, nos divertindo. Mas existe dia que, se pudesse, a gente queria que não durasse 5 minutos. Essa é uma tensão que todos nós devemos experimentar. Haverá dias em que as angústias de um mundo mal caído se apossarão da nossa mente e desejaremos ardentemente ver um dos dias do Filho do Homem. Desejaremos ardentemente que Jesus volte. Se você é crente há algum tempo, essa é uma coisa que certamente passou pela sua cabeça algum dia. Um dia de provação, um dia de dor. Você deve ter pensado: eu só queria que Jesus voltasse hoje. Então, finalmente, tudo acabava, estava resolvido e finalmente a gente ia experimentar a glória. A verdade nisso tudo, meus irmãos, é que esses dias eles são extremamente importantes. A gente não quer eles, mas eles são fundamentais na vida de um cristão. São esses dias que nos lembram que a nossa eternidade não está inaugurada neste mundo. São esses dias que nos farão não ter uma expectativa errada contra um mundo morto em seus delitos e pecados. São estes dias que nos farão olhar para a eternidade e poder clamar: Maranata, vem, Senhor. Nós necessitamos de Ti. A terra não é o nosso céu.
A terra do jeito que ela está agora não é o nosso lugar de morada eterna. E a verdade nisso tudo é que nós devemos sempre aguardar ansiosamente a vinda do nosso Senhor Jesus. E essa não deve ser uma disposição do nosso coração apenas quando os dias são maus, mas deve ser uma disposição diária. Talvez haja a necessidade que esses dias maus venham para que a gente se lembre disso. Jesus, ele se preocupa com esse comportamento, ele sabe exatamente o que se passaria nos corações daqueles primeiros discípulos, ele sabe exatamente o que se passa nos nossos corações hoje. Ele sabe da nossa tendência, da nossa memória fraca, de que nós temos uma tendência muito forte de nos esquecermos de que esse mundo é mau, corrompido, caído, e que o tempo todo ele está em desagrado contra o Senhor em diversas áreas. Então ele nos lembra disso. Há uma necessidade, mas também ele nos lembra que o mal, o opositor, os nossos inimigos, eles se aproveitarão disso. Como o diabo anda em derredor, como diz Pedro, buscando uma presa fácil para devorar, nós devemos, portanto, estarmos fortalecidos para que a gente não seja enganado. Porque certamente essas setas de engano serão lançadas em nossos corações. Então Jesus, sabendo de tudo isso, ele nos alerta. Ele está alertando você que, por vezes, sente-se tentado a achar que algumas coisas fora da Escritura estão certas. Olha o que Jesus diz no versículo 23. É para nós isso, irmãos. Então, dirão a vocês. Ou seja, Jesus está dizendo que alguém lançará essas sugestões erradas e malignas aos nossos corações. Dirão a vocês, ele está aqui ou lá está ele. Ou seja, começam a apontar e dizer, não, isso que você procura já chegou, você só não viu ainda. Jesus já voltou. Então ele mesmo diz, não saiam nem sigam esta gente. E desde o primeiro século, irmãos, isso acontece. Falsos cristos têm surgido, tentando enganar, enredar, ser uma armadilha para a igreja de Deus. O alerta é claro e direto. Não se deixe enganar, porque falsos profetas, falsos mestres, falsos cristos, eles vão surgir no meio de vós e vão tentar dizer, olha, Jesus voltou, está ali e agora ele ensina uma coisa diferente. E Jesus vai além para nos fortalecer. O Senhor, ele não nos deixa no escuro. O Senhor sabe exatamente a nossa necessidade, a nossa fraqueza. Ele sabe como o nosso coração vai se sentir por vezes atemorizado, vai ter a necessidade de se apoiar em alguma coisa. Por isso ele está dando esse alerta claro. Então, em segundo lugar, temos a natureza do retorno de Cristo. Essa é uma verdade cabal. Isso vai acontecer, querendo você ou não. É fato. É certo. Essa é a quarta lição. O retorno de Jesus, irmãos, e a consumação final do seu reino serão inconfundíveis. E é isso que Jesus nos ensina nesse texto. Para que ninguém se deixe ser enganado. Olha, está ali, está lá, está... Não. Jesus deixa bem claro. Isto, meu retorno, o estabelecimento final será inconfundível. Vocês não vão precisar de ninguém para anunciar isso. Versículo 24, ele deixa bem claro. Porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. É interessante como Jesus, ele é incrível as suas respostas, porque ele responde aos fariseus um pedaço da pergunta sobre o reino de Deus. Ele já é o reino de Deus. Mas agora ele olha para os discípulos e responde a outra metade da pergunta. Assim será o estabelecimento final do reino de Deus. Assim será a consumação do reino. No dia do Filho do Homem, ele gosta de se referir a si mesmo assim, na terceira pessoa.
Quando chegar esse dia, o céu será rasgado ao meio e todos verão. E aqui Jesus reconhece essa tensão. Porque ele acabou de dizer aos fariseus que já estava o reino de Deus entre eles. E agora ele diz, mas ainda vai chegar a parte final desse reino. O reino já está entre vocês. Mas eu retornarei, então tudo será diferente. Mas vocês precisam saber disso. Não deixem que ninguém engane vocês dizendo ele está ali, ele está acolá, porque quando eu vier, todo olho me verá. Sem exceção. Virei sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, como um raio que corta todo o vasto cosmos. E quando isto acontecer, todo mundo cessará. Não haverá quem vai estar fazendo seus hobbies, não haverá quem estiver mais trabalhando. Tudo cessará. Assim será o dia D. Não haverá como não ver o fulgor glorioso de Cristo, cortando o céu como um relâmpago. Aquele que primeiro veio como cordeiro virá uma segunda vez, e a sua vinda será visível para todos. Será pessoal, ele não vai enviar a terceira, ele mesmo virá glorioso. Será gloriosa. Jamais esqueçam disso, não se deixem enganar. Aquele que vem virá. Mas algo ainda precisa ser feito. Existe um sinal que vocês terão de ver. Jesus anuncia isso aos discípulos. Um reino que não é deste mundo, meus queridos, não pode ter um início semelhante aos reinos deste mundo. Não pode ter uma coroação como os homens do mundo a têm quando conquistam seus reinos pequenos. Não é verdade? Se a natureza do reino não é a mesma natureza desses reis pequenos, a natureza da coroação também não pode ser a mesma. A sua coroação estava prestes a acontecer. Ele estava indo em direção a ela. Era lá em Jerusalém que ele seria sacrificado. Mas a coroa que seria posta em sua cabeça não era cravejada de diamantes. Não era feita de ouro puro batido. O trono não seria confortável de púrpura e de ouro. A cerimônia de sua coroação seria com espinhos. E o seu trono, aquela maldita cruz, porque o seu calcanhar necessitava ser ferido, porque Deus já havia estabelecido isso antes dos tempos eternos. É isso que ele diz. Todos me verão voltar glorioso. Versículo 25. Mas, tem um porém. Mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. É fundamental. Isso tem que acontecer. A sua rejeição, irmãos, não deveria gerar desconfiança para os seus discípulos, como se algo tivesse saído do plano. Como se algo não encaixasse. Mas esse era o sinal do cumprimento fiel de toda a sua obra redentora. Ele ser rejeitado pelos fariseus, pelos sacerdotes, pelo povo, era o sinal que seus discípulos teriam de que tudo que ele havia prometido fielmente aconteceria, como aconteceu, faltando apenas o seu retorno triunfante. Esta é a quinta lição. Essa não era uma mera opção. Foi algo que Jesus, eu vou ali me sacrificar. Mas essa era a necessidade cabal que o nosso pecado demanda. Jesus diz, mas eu quero, não. Mas é necessário padecer primeiro. Isso é amor. Ele fez isso não porque merecemos, mas tão somente porque ele quis, porque ele nos amou. Então, o Senhor continua falando sobre os sinais de sua vinda. E quando lemos sobre esses sinais, nós descobrimos que pode ser a qualquer momento. Por isso nós devemos constantemente vigiar. Essa é a mensagem central de tudo que Jesus diz. Vigiem, não se deixem enganar, eu voltarei. Como ele mesmo ensina lá em Apocalipse 16:15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia
e guarda as suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Nós não temos a informação privilegiada do dia do seu retorno. Porque, conhecendo o coração corrupto do homem, isso geraria mais dissolução e pecado do que santidade. Imagine bem. As pessoas viveriam como se não houvesse um rei sobre o trono hoje, caso soubessem que dia Jesus voltaria. Sabe o que é que provavelmente eu e você faríamos? Jesus vai vir só tal dia? Então daqui para lá é oba-oba. A gente faz o que a gente quiser. Quando chegar no dia, um dia antes talvez, aí nós entramos num perfeito estado de contrição, de quebrantamento, porque Jesus vem amanhã. Isso não condiz com a santidade que o Senhor nos ensina, com a perfeição do reino que nos está proposto. Há um rei que não se assentará do trono do nosso coração lá, mas ele já se assenta hoje, ele já reina hoje entre nós. Apenas aguardamos os momentos finais, não para um arrependimento mecânico e falso, mas já arrependidos hoje. Porque a nossa vida, infelizmente, tem ofendido dia após dia a pureza, a glória santa do nosso Deus, que não suporta o mal. Essa informação que os fariseus queriam quando vem o reino de Deus, essa informação privilegiada não teria nada de privilégio, seria um presente grego. Pareceria muito bonita, mas era uma armadilha. Levaria mais almas à ruína do que à glória. De modo que a informação perfeita e privilegiada deve ser veiculada, não a alguns, mas a todas as pessoas. E essa mensagem nós sabemos, é a mensagem da cruz. É que ele veio e morreu pelos nossos pecados e triunfou e venceu a morte, nos garantindo a vitória eterna. Nós que aguardamos ansiosamente seu retorno. Mas você se pergunta, e deve mesmo se perguntar, como será o tempo em que Jesus virá? Como saber se está perto? Ele diz, versículos 26 e 27, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. Como era nos dias de Noé, irmãos? Sabe como era? Normal, como hoje. Onde as pessoas fazem os seus negócios, fazem o que querem, vivem a sua vida, normalmente, como se não houvesse Deus, como se não houvesse o Senhor no universo. Faziam o que todos os homens fazem hoje. Observe, todos comem, bebem, casam-se e dão-se em casamento. Seguem a sua vida normal. O problema não está nessas coisas em si. Elas nunca foram problemáticas. Todas elas são bênçãos de Deus. O problema hipócrita do coração caído e depravado do homem é amar as bênçãos que Deus pode dar, mas não amar o Deus das bênçãos. É amar o casamento, mas não Deus que criou o casamento, que criou homem e mulher perfeitamente para unirem-se. O problema não está em comer, em beber, em se fartar, mas em não reconhecer quem é o Deus provedor de todas essas coisas. E é assim que os homens viviam e vivem até hoje, sem ouvir o chamado de Deus para o arrependimento de seus pecados. Então, quando menos esperavam, até quando zombavam de Noé, um louco construindo uma arca, para quê? O que é isso? Ele entrou na arca, ela foi selada e choveu. E Deus executou o seu juízo, porque ele é justo e fiel. Aquele que fez todas as coisas para o louvor da sua própria glória, também julgou o mundo para a glória do seu nome. E Jesus continua, irmãos, tem mais exemplo. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Mesma coisa, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló
saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, destruiu todos. Em Sodoma e Gomorra aconteceu coisa semelhante. As pessoas viviam num grau de imoralidade tal que até hoje essas cidades e o nome delas é sinônimo de vergonha e impureza. E ali, ordinariamente, aquelas pessoas faziam o que se faz hoje em dia. Seguiam as suas vidas, seus negócios, realizavam seus afazeres, seus hobbies, contudo, sem levar Deus em conta. Viviam na mesma imoralidade sexual, na mesma imoralidade de relacionamentos que vivem os mundanos aqui da nossa região. Do mesmo jeito. Quando o Senhor tirou Ló dali, choveu fogo e enxofre. E ninguém escapou do santo e justo juiz de Deus. Ninguém. É interessante, porque todos os ouvintes de Jesus sabiam exatamente a história. Eles eram judeus. Eles eram conhecedores da lei e da Torá. Então ele acrescenta: assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Assim como, quando o Senhor Jesus voltar, será para julgar o mundo, repentina e cabalmente. Quando todos estiverem seguindo sua vida, como se o Senhor não fosse voltar, ele virá. Portanto, a mensagem continua a mesma: vigiem. Marcos 13, 37, Jesus diz: o que, porém, digo a vocês, digo a todos: vigiem. Sexta lição: Jesus voltará. Essa é uma promessa fiel e verdadeira. Portanto, não tente correr dele, mas corra urgentemente para ele. Se você já estiver em Cristo, fortaleça o seu relacionamento. E você que não está, tão breve, corra para os braços amorosos e fiéis dele. Em terceiro lugar, irmãos, temos a consumação do reino de Deus, que implica em duas coisas: salvação final e juízo final. Jesus continua o seu anúncio profético com um alerta extremamente importante. Não sejam apegados à presente era. Não sejam apegados a este mundo caído. Esse mundo está com seus dias contados. Nós não sabemos quantos são, mas ele o sabe. Então Cristo diz, no versículo 31, naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Mas o que é que Jesus quer dizer com isso? Naquele dia, obviamente, trata-se do dia do seu retorno triunfante. E a mensagem é bem simples, na realidade. Quando o Senhor voltar, não haverá tempo de tentar resgatar as coisas. Não haverá tempo para consertar os erros. Quando ele voltar, será para encerrar de uma vez por todas esta era má. Portanto, essa é a lição 7. Não se apeguem a este mundo caído. Não se apeguem a esta geração má, como se a eternidade de vocês dependesse disso. Esse é um anúncio de vigilância. Esteja preparado, porque eu voltarei, e quando o mundo menos esperar, eu chegarei. Não vai haver uma segunda chance para preparativos finais. É isso que Jesus diz: não corra, não tem. Isso é um chamado para que nós, irmãos, aguardemos vigilantes e ansiosamente o retorno de Jesus. Porque ele vai encerrar esse mundo no momento certo. Então Jesus ilustra isso com um exemplo excepcional. Ele não explica o exemplo porque para aqueles homens é desnecessário explicar o exemplo. Eles sabiam exatamente do que Jesus estava falando. Eles conheciam muito bem o contexto. Jesus disse: lembrem-se da mulher de Ló. E eles sabiam que essas palavras tinham um significado imenso. Porque a mulher de Ló, ela teve a chance de escapar de Sodoma. Quem lê o Gênesis sabe disso. Ela teve uma informação privilegiada, vejam só. O anjo foi tirar a sua família de lá.
Sodoma e Gomorra seria totalmente subvertida. Choveria fogo e enxofre. Deus executaria um juízo severo ali. Na visita dos anjos, aquele povo era tão corrupto, tão corrompido, que eles tentaram abusar dos anjos. Sim, irmãos, eles tentaram estuprar os anjos. Esse é o relato bíblico. Esse era o nível de imoralidade daquele povo. Então o anjo alertou a família: olha, quando eu tirar vocês de lá, não olhem para trás. Vocês vão seguir, mas não olhem para trás. E nós sabemos, ela olhou e foi transformada numa estátua de sal. Foi julgada e punida com os transgressores de Sodoma. Teve o mesmo destino de Gomorra, porque o seu coração estava ali. Não foi simplesmente um olhar para trás, mas o coração dela estava lá. Os amigos, o estilo de vida imoral que ela se deleitava, estava tudo lá. E nós sabemos, onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. O que ela tinha de mais valioso não estava na salvação que Deus tinha preparado para eles. No clamor de Abraão, parente de Ló. Ela amava mesmo, era o pecado. Ela estava acostumada mesmo, era com a imoralidade daquele povo. E Jesus ainda deixa mais claro como deve ser o vínculo do nosso coração, o vínculo da nossa existência com este mundo. Verso 33. Quem tentar preservar a sua vida, a perderá. E quem a perder, esse a salvará. Isso é o significado do verdadeiro desapego a este mundo mau. Aquele que está disposto a jamais olhar para trás por causa de Cristo, este será salvo. Já aqueles que têm os seus corações enraizados nesse mundo e que amam a presente existência e não ver nelas a necessidade de profunda transformação e de redenção, infelizmente estão perdidos, porque tiveram as suas mentes cauterizadas pelo pecado. Observe que até agora Jesus está construindo logicamente o seu ensino. Primeiro, ele diz: eu vim inaugurar esse reino, ele já está entre nós. Segundo, enquanto ele não voltar para consumar, haverá tentações, por isso vigiem. Terceiro, ele voltará. E quando voltar, todo olho verá, será única, inconfundível a sua vinda. E ele diz: o meu retorno vai acontecer num dia comum, quando todos estiverem seguindo a sua vida. Mas, em quinto lugar, falta algo para acontecer. Ele precisava ir à cruz. A cruz era o sinal de que tudo tinha corrido conforme o plano divino. Sexto, Jesus nos ensina que a história tende a se repetir. As pessoas, elas têm um coração endurecido. Então, assim como foi nos dias de Noé, foram nos dias de Ló também. E, infelizmente, vai ser quando ele voltar para julgar o mundo. Muita gente vai ser pega de surpresa. Então Jesus chega ao desfecho do seu ensino. E essas palavras têm sido a causa de inúmeros debates teológicos por séculos. Mas o que importa é a essência do que Cristo está dizendo aqui. Ele diz: digo a vocês que naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será levada e a outra será deixada. 2 mulheres estarão juntas moendo o trigo, uma será tomada e outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E aí as pessoas começam a debater: será que Jesus está falando aqui de um arrebatamento secreto? Que do nada um grupo vai e cai só as roupinhas e o povo vai e fica a outra metade, como uns filmes aí hollywoodianos tentam ensinar? Não é isso, irmãos. A Bíblia não ensina isso em lugar nenhum. Até porque Jesus vem visivelmente, ele já deixou claro. E ele vem para cá. E o que acontece é que quando ele vier, aí sim haverá a separação cabal e final. O Senhor virá de uma vez por todas para julgar o mundo e para salvar a igreja. Ele vem para fazer essas 2 coisas. O que essas palavras nos ensinam, irmãos, é que diferente do mundo que tem várias formas de classificar e categorizar as pessoas, né? Rico, pobre, alto, baixo, feio, bonito, gordo, magro, de esquerda, de direita. O Senhor não está nem aí para isso. O Senhor é quem realizará a única separação que será cabal e eterna.
salvos dos reprovados. Estejam descansando ou estejam trabalhando. É isso que Jesus está dizendo. Se divertindo ou fazendo negócios. Quando o Senhor voltar, Ele levará uns para o juízo e levará outros para a salvação. E a intenção de Jesus nessa passagem não é discutir quem fica, se é condenado ou se é salvo, mas é apresentar o desfecho da sua vinda. O desfecho da sua vinda é esse. A igreja e o mundo serão eternamente separados. E os seus destinos serão diferentes e eternos. Uns eternamente condenados e outros eternamente salvos. A sua vinda inaugurará uma nova era, assim como o dilúvio inaugurou. Mas agora, de uma vez por todas, com a extinção do pecado. Imagino quanto essas palavras elas foram impactantes aos discípulos que ouviam. Os fariseus talvez já tivessem aqui praguejado 1000 vezes. Verso 37. Então perguntaram a Jesus: onde será isso, Senhor? Ele respondeu: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Interessante, porque a pergunta dos seus discípulos não é quando, como os fariseus fizeram. Eles já viram que Jesus não ia responder isso. Mas onde nós veremos isso? Qual o sinal? Sobre quem virá esse juízo tão repentino, Senhor? Então o Senhor nos apresenta uma verdade que é bem conhecida entre nós. Só que Ele faz isso com uma linguagem extremamente impactante. Uma linguagem assustadora, simbólica e muito forte. Saibam disso. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão também os abutres. Esse é um símbolo. A morte espiritual. Onde houver morte espiritual, ali haverá os agentes da condenação. Onde tiver morte, ali se ajuntarão os abutres. Onde as pessoas não levam a Deus em conta, onde há vida de impiedade, ali estará o juízo executado do Senhor. Porque todos têm tido oportunidade de se arrepender. E todos têm ouvido a mensagem: arrependam-se, porque o reino de Deus é chegado. Arrependam-se, porque Ele está vindo. E talvez essa mensagem possa parecer um tanto assustadora. Para algumas pessoas, quando se fala de dias finais, isso é uma coisa impactante. Mas a verdade é justamente o contrário disso. Jesus nos chama para vigiar. Ele não nos chama para merecer a salvação. Se Ele tivesse chamado assim, olha, você precisa fazer por merecer, aí era assustadora. Sabe por quê? Porque você seria incapaz de merecer. Ninguém aqui seria capaz de merecer. Mas Ele não nos chama para isso. Ele nos chama para vigiar. Para estarmos atentos ao que Ele já nos deu. Para receber de graça a água da vida que Ele tem nos oferecido. Então o fato de você estar ouvindo, ainda que com tantas fraquezas desse mero interlocutor, a mensagem alerta e solene de Cristo, para que a sua vida esteja confiante e firmada nele. Esta não é uma prova que deve lhe levar a se assustar, mas é uma prova do imenso amor de Deus e da sua paciência, que tem suportado tantas ofensas, dia após dia, ano após ano, por amor, dando verdadeira chance para todo aquele que ouça e creia e se arrependa, seja salvo. Ele tem nos dado chance. Ele tem te convidado. Mas você não sabe se essa chance vai estar presente na sua vida amanhã. Você não sabe se amanhã você irá ao encontro dele ou se ele voltará. E o fato de Cristo não ter voltado ontem ou há 100 anos é uma prova da sua paciência, mas não é uma garantia de que ele não volte amanhã para executar esse juízo. Qualquer momento ele virá para fazer a sua justiça valer a pena. No momento certo, ao ressoar da última trombeta, ele virá.
então nada restará a ser feito. Portanto, hoje mesmo, cinja-se com a armadura de Deus e vigie pela fé, para que você, não somente pela bondade, graça e misericórdia do Senhor, seja salvo. Como o autor aos Hebreus escreve, no capítulo 10, versículos 37 e 38. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Amém. Vamos nos colocar de pé, queridos. Louvar ao nosso Deus, engrandecer o seu nome.